Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Lean Podcast. Hoje é o nosso episódio número 58, o último podcast de 2023. É isso aí, hein? Um ano, nosso primeiro ano de projeto. Espero que vocês estejam gostando aí de nossos conteúdos do Lean Podcast. E hoje vai ser um tema um pouquinho diferente, né? Uma proposta diferente. Cá, os apresentadores e hosts do projeto fazendo uma live especial de final de ano para vocês. Espero que vocês gostem do nosso bate-papo, ou no que a gente costuma chamar de Lean Talks, exatamente. Quem vos fala é Ricardo Lapo. Eu sou o Rosa, Maurício Rosa. E vamos que vamos para um papo super bacana aqui, tá? Hoje é dia 28, né, pra galera. Exatamente. Né? 28 de dezembro, quem estiver acompanhando aí, tá chegando na hora, né, de virar o ano. Exatamente. Quando tá chegando no momento de virar o ano, o que a gente pensa? Pô, o que a gente aprendeu, né? Quais foram os nossos aprendizados ali ao longo de 2023? Um ano que foi magnífico pra gente, no nosso projeto. Então eu vou começar com esse bate-bola aqui, né? Perguntando pro Rosa, nosso querido apresentador. Pô, Rosa, me diz uma coisa, cara. Se pudesse dizer assim, um grande aprendizado que você teve no ano, qual que seria? Pô, é boa pergunta, né? Pra gente começar aqui no nosso querido episódio. Eu acredito que o Lean, né, deu muito aprendizado pra gente, né? Quando a gente começou lá atrás, ali em março de 2022, a botar ele a tirar do papel para botar na prática. Sim. E durante esse tempo todo, pô, a gente tinha algumas metas, né, para atingir e tal. E batemos as metas. E agora, a partir do momento que a gente bateu essas metas, a gente começou a querer ter aquele... Pô, e agora? Onde que nós vamos chegar, né? As metas eram um pouco menos desafiadoras, a gente está se desafiando cada vez mais. E um aprendizado que eu tô tendo com isso tudo é que até que ponto colocar metas na nossa vida é uma coisa boa. Acho que a nossa meta nunca pode ser uma meta numérica, uma meta financeira. A nossa meta tem que ser sempre a gente estar focado em fazer o melhor todo dia. Independente aonde vai chegar esse número, porque isso nós não controlamos. Os números, a pessoa que está em casa aí assistindo, pô, às vezes você tem meta de perder peso, você pode ter meta de ganhar mais dinheiro, de receber uma promoção, mas muitas vezes isso não está no teu controle. O que está no nosso controle é sempre a qualidade do nosso trabalho que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Essa que eu acho que tem que ser a nossa meta. Isso é life is now, certo? Você viveu o hoje, o agora, não só naquele ditado popular, carpe diem, né? Vou aproveitar a vida e não tô nem aí pro futuro. Não, você aproveitar todos os momentos que você tem de trabalho e você tá focado fazendo o seu melhor ali. Com isso, a tua ansiedade vai ser quase dizimada. Eu acho que a nossa ansiedade das pessoas vem muito disso, de a gente querer cada vez mais atingir coisas no futuro que não estão no nosso controle. Não, genial, genial. Assim, foi uma boa introdução, cara, porque pra galera que tá em casa, como o Rosa falou, a gente tinha metas no começo, né? Pô, vamos bater 1.000 inscritos. Pô, vamos ter tantos seguidores no Instagram. Pô, mas isso não cai, né, do céu, né? Então, muitas vezes eu mesmo me peguei e ainda me pego com essa ansiedade que você comentou, manja? A gente... Essa ansiedade de tipo, putz, qual é o próximo passo, né? Qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo passo? Putz, mas isso vinha me incomodando, tá ligado? Eu já até troquei ideia com você sobre isso. Isso vinha me incomodando ao ponto que... Muito legal ouvir isso de você, né? Que a gente só não chegou nesses 4.000 seguidores inscritos no canal que a gente tem hoje, nos nossos quase 50.000 inscritos de verdade lá no Instagram. A gente não chegou nisso batendo meta a cada 3 meses. Exato. Né? A gente chegou fazendo cada semana um conteúdo incrível.
né, tentando fazer um conteúdo incrível, né? Cada semaninha ali. Dando o nosso melhor, Dando o nosso melhor. Putz, vamos pegar isso para fazer? Vamos tentar fazer o máximo que a gente conseguir. Uhum. Então, assim, isso é muito legal da sua parte de trazer esse seu aprendizado, porque para mim ainda tem sido um aprendizado isso, entendeu? Sim. E aí eu te pego, você não concorda que esse aprendizado ele vai ter que sempre existir? Sempre, Porque né? sempre a corda vai estar mais alta, né? E isso vale para tudo na vida, né? Ele é um trabalho diário mental, né? Porque é muito fácil na nossa cabeça a gente querer sair disso, desse momento de, pô, a tua cabeça tem que ser, eu quero estar fazendo melhor todos os momentos. Não é todo dia, né? É todo momento. O melhor trabalho, você tá sempre presente com a sua namorada, com a sua família. Então, o que acaba acontecendo? Aí a gente fala, pô, eu quero chegar em tal lugar. Mas esse tal lugar, não adianta nada pensar isso. Querer chegar lá não é o querer chegar, é o querer fazer melhor que vai fazer você chegar lá. Então, às vezes as pessoas têm, então a minha meta é ter tantos, no nosso caso, né? Nossa meta é ter tantos inscritos no canal lá na frente. Só que ela sendo uma meta dessa, só isso não vai fazer esses inscritos chegarem. O que vamos fazer? O que vai fazer é a gente, pô, melhorar o nosso áudio cada vez mais, melhorar a nossa imagem, melhorar a nossa capacidade de falar no microfone, de apresentar para a galera aí de casa, cada vez convidados melhores, né? E com uma conversa que agregue mais valor a eles. Então a gente se preparar cada vez mais para as nossas lives, a gente estudar os convidados. Então, isso é um aprendizado, eu acho que é diário. É igual fazer academia, por exemplo. Muitas vezes você tá ali pensando no prêmio, né? No final ali. No corpo bonito. No corpo bonito, mas você não tá focado naquele dia, naquela segunda-feira, que muitas vezes você tá cansado e não quer ir na academia. Então, esquece quantos quilos você quer perder, esquece o quanta de massa muscular você quer ganhar. Não, vamos focar ali no dia a dia. Não importa o que vai acontecer lá na frente. Porque foi dessa maneira que nós chegamos aqui, certo? Essas nossas metas, elas foram sendo colocadas a partir do momento que os números foram chegando, né? Uhum. E muitas vezes aí você fica nessa briga, né? De, pô, eu estou fazendo por amor ou estou fazendo por números? Então é muito fácil as pessoas se iludirem com os números, se né? Confundirem, né? Se confundirem com isso. Se confundirem com o propósito. Com o propósito, o propósito nunca pode ser número. A partir do momento que o propósito for número, você está se desvirtuando. O propósito é você cada vez mais fazer um trabalho melhor, servir melhor às pessoas que estão assistindo. Ou a pessoa que está aí em casa, por exemplo, trabalha numa empresa como um CLT. Muitas vezes a gente coloca o propósito como, pô, eu quero estar aqui porque eu quero ganhar mais, eu quero ganhar uma promoção. Mas isso vai acontecer se você for cada vez um funcionário melhor. Se dedicar mais, você conseguir ter uma relação melhor com os teus pares, com os seus superiores. Você desenvolver as suas habilidades. Eu acho que o grande propósito da vida é a gente lapidar quem a gente é hoje todo dia. E não com uma meta lá na frente. É todo dia esquecer que existe o futuro. E você tá todo dia querendo melhorar quem você é em todos os aspectos. No aspecto físico, mental, espiritual, emocional. Então, a partir desse momento, eu acredito que a gente chega no ponto de você exterminar a tua ansiedade. E com isso, os seus resultados vão acabar acontecendo muito mais rápido do que aconteceriam quando você só procura esse fator. Não, muito bom, Rosa, muito bom. Agora, cara, como que faz, na sua opinião, para a gente não deixar a nossa mente nos autodominar quando a gente pensa que eu tenho que fazer bem todo dia?
putz, mas isso não pode trazer um senso de perfeccionismo que se você faz e não alcança a determinada meta, né? Porque assim, você está falando, faça no presente, faça no presente, faça no presente. Só que as coisas não evoluem do dia para a noite. Às vezes elas demoram um pouco mais para evoluir. Às vezes você precisa dar 2 passos para trás para dar um para frente. Como que, na sua opinião, a gente faz para a nossa mente não nos auto-sabotar, mesmo quando a gente está ali tentando fazer o negócio direitinho e não dá certo? Porque daí a ansiedade vem. Porque daí a sua mente fala, pô, mas você está fazendo tudo certinho no dia a dia e o negócio não veio. Certo. Entendeu? Então, Entendi. Para mim, esse ponto da ansiedade tá tudo na nossa cachola, tudo no nosso, que nem o Dr. Wilson falou, né? Para você ter uma vida feliz ou triste, está nas suas mãos. Porque pensamentos positivos te levam para uma vida feliz e pensamentos negativos te levam para uma vida triste. Então, como fazer para os pensamentos não nos auto-sabotarem, manja? Com certeza. Nesse processo de construção diário que você comentou. Então, pegando até um ensinamento aí de um dos nossos convidados, né? Você citou o Dr. Wilson Gonzaga, né? Que ele veio aqui para falar de medicina psicodélica, mas eu tô lembrando do Ricardo Maluf. Ricardo Maluf. Sensacional. E durante a entrevista com ele, eu fiz essa pergunta para ele. Por que muitas vezes o pensamento negativo ele tem mais força dentro da nossa mente do que o positivo? E a resposta que ele deu eu achei sensacional. Eu acho que o que acaba acontecendo é que nós acabamos acreditando no pensamento negativo. A gente acha que aquele pensamento é verdade. Então, o que acaba acontecendo para gerar ansiedade, na minha visão, é o fato de você achar que aquele teu projeto, aquele teu trabalho, aquela coisa que você está querendo almejar, que você não merece aquilo. Que você não é suficiente para ter aquele projeto que ele tenha sucesso e tal. Você não se permite. Você não se permite. E aí eu acho que por que a gente não se permite? Porque muitas vezes a gente vê como se a nossa vida atual ela fosse falha. Então que aquele projeto, aquela promoção, aquele corpo, que ele seria a solução dos seus problemas. Então, e aí você gera essa ansiedade. A partir do momento, vamos supor que isso seria uma utopia, mas só para a gente conseguir imaginar. Colocar no extremo. Se você tivesse as pessoas hoje, você falasse assim, pô, eu tô bem financeiramente, eu tô feliz com minha aparência física, eu tô feliz com a qualidade dos meus pensamentos. Você ia querer fazer coisas pelos seus projetos, pelos seus propósitos, pelas suas vontades. Mas você não ia ter aquela vontade de fazer aquilo acontecer da noite para o dia. Você não ia ter aquele sentimento dentro de você. Então, aquela urgência. Aquela urgência. Ou seja, o caminho, talvez, para nós chegarmos nisso, é não chegar nesse ponto dessa utopia, né? Que eu acho que ninguém existe numa vida que não enxergue algum problema. Mas a gente tentar transformar com as dificuldades que existem, a gente conseguir ter uma vida que, por exemplo, tá bom, eu ainda não ganho o suficiente que eu gostaria de ganhar, mas, pô, e se eu diminuir um pouco e sentir que, tá bom, eu tô gastando menos do que eu ganho. Isso vai fazer você se sentir melhor do que você se endividar, do que você querer pegar... eu ganho X, eu vou gastar X mais 50. Porque eu quero demonstrar um padrão de vida para os outros. Eu acho que é aí que está o problema. Às vezes mesmo que você ganhe pouco e você conseguir diminuir esse teu gasto, você vai falar, pô, beleza. Com a vida que eu levo hoje, eu consigo ter e ainda poupar um pouquinho. Com o meu projeto é a mesma coisa. Ou seja, as pessoas muitas vezes olham para o projeto, olham para a questão profissional delas e sempre colocam, pô, quando eu atingir aquilo lá, a minha vida vai estar perfeita. Eu vou chegar onde eu sempre quis chegar. E aí,
todo mundo, e mesmo nós e todo mundo, já conseguiu atingir objetivos na vida, né? E chega uma hora que você fala, pô, eu cheguei lá, mas não foi aquela coisa que eu imaginava, né? O famoso pote no fundo do arco-íris. Então eu acho que é isso, é a gente parar de colocar assim as coisas como se aquilo vai chegar e eu vou... Nossa, minha vida vai ser resolvida 100%. É literalmente aproveitar o processo que a gente tem. Não, muito, muito bom, valeu pelo seu raciocínio aí. E do que você falou me veio um outro ponto. Você não acha que a gente tem esse senso de urgência porque a gente pauta os nossos objetivos, as nossas metas na grama do vizinho? É. Então, por exemplo, por que a gente quer ter tal corpo? Por que a gente quer ter tal estilo de vida? Por que a gente quer ter tal emprego? Por que a gente quer ter tal podcast gigantesco? Por que a gente quer ter seu DJ de maior sucesso? As comparações, né? Porque a gente está sempre se comparando, porque tem uma outra pessoa que você idealiza e que você acha que aquele ponto que aquela pessoa atingiu é o ideal, é o ótimo. Então, na minha visão, a ansiedade ela parte daí. Se a gente não se basear no outro, a gente não vai ter uma meta artificial criada. Não vai mais. A gente vai ter uma meta baseada no que a gente acredita que seja suficiente para a nossa paz interior, manja? Sim. Você vai se basear em si mesmo, não mais no terceiro, né? Exato. No próximo. Talvez se baseando em si mesmo, eu não vou ter esse senso de urgência. Porque o que me incomoda e traz essa ansiedade para mim é o senso de urgência. É olhar para aquele outro canal do YouTube e falar, putz, não cheguei lá ainda. Ao invés de olhar para trás e falar, caraca, a gente já bateu as metas em X vezes. Exato. Mas acho que o grande problema disso tudo, o desafio que a gente vive atualmente, com as redes sociais. As redes sociais, elas são um grande problema, porque elas fazem a gente se comparar o tempo inteiro, sem perceber. O teu subconsciente ali tá vendo os stories dos amigos, ou de outros projetos, ou de um profissional que você segue, um influenciador que você segue, e você só vê o lado positivo, né? Ninguém é aquilo que a gente fala, né, quando a gente conversa de relacionamento. Ninguém posta que tá... olha, tô brigando aqui com a minha mulher, minha esposa, com a minha namorada. Ninguém vê o backstage da vida, Ninguém vê. É só ver aquele meme que tem um iceberg. Então tem a parte que tem um pouquinho em cima do oceano e um monte embaixo. A gente vê só... As pessoas só deixam ver aquela pontinha de cima. E aí é como a gente vê a nossa vida, o iceberg inteiro, que é a nossa vida que a gente está vivendo, e aí gera esse sentimento de comparação. Você fala, por que todo mundo tenha o trabalho perfeito, o relacionamento perfeito, todo mundo vai na academia lá, posta 5 horas da manhã, e hoje eu tô acordando às 8. Nossa, então você já começa o seu dia ali se jogando para baixo. Então, eu acho que muito desse pensamento nosso vem através das redes sociais. E uma solução para isso, na minha opinião, é você simplesmente enxergar isso. Toda vez que você estiver ali na rede social, você começar a saber que aquilo... Você realmente fazer esse exercício de que aquilo é só um teatro, aquilo é só como se fosse um filme que a pessoa tá colocando só o que ela quer que fosse mostrado para as pessoas. É como se ela estivesse fazendo os cortes, né? E ela não vai pegar a parte que ela gagueja, a parte que ela fala errado. São só as partes perfeitas ali, né? Quantas vezes você não já foi num restaurante assim, ou numa praia, tinha uma blogueira, um blogueiro lá, e ele tava tentando gravar um take lá. Demorou ali 1 hora, tirou 80 mil fotos. Só quando você tá vendo, né, o backstage, você fala, nossa, a pessoa, né, você até acha meio ridículo. E aí quando você tá no teu celular olhando, nossa, olha como que ficou maravilhoso. Olha que mulher maravilhosa. Mas ela tirou 1000 fotos para sair aquele ângulo perfeito.
Aí você vai tentar fazer igual, putz, aí vem a comparação. Ó, o meu não ficou igual, né? Então... Não, exatamente. Então, mas eu acho que, putz, é muito legal quando a gente bate esses papos, cara. Porque eles são tipo uma terapia pra mim, assim, sabe? É. E o mais difícil pra mim, cara, é sair desse bate-papo e implementar isso no dia a dia. Porque, igual você falou, né? O pensamento negativo, ele gruda. Né? Ele gruda na nossa mente. E não sai. E não sai. E daí você precisa de um esforço tamanho com pensamentos positivos, contrários àquele negativo, para começar a ganhar um pouco de força, manja? Então, eu acho que esse, para mim, é o principal desafio, assim, quando vem um pensamento negativo, como trocar o canal, né? Como o Dr. Vitor, que veio aqui e no nosso 10º episódio, lá atrás, em janeiro desse ano, falou pra gente, tem que aprender a trocar o canal, né? Mas, putz, trocar o canal é algo que parece ser tão simples. Como se fosse apertar um botão, né? De um controle remoto, né? Exato, mas, putz, pra mim é a parte mais difícil, assim. Quando vem um pensamento de comparação e eu demoro horas ali, e daí quando você cai em si, você fala, meu Deus do céu, eu me acabei tanto por causa de um pensamento tão banal, né? Parece uma areia movediça, né? Que vai, não sai nunca, né? De repente, quando você sai, você fala, nossa, eu tava muito doido da cabeça, né? Então, e daí aqui no Lean Podcast a gente traz várias ferramentas, né? Você que está acompanhando a gente, de autoconhecimento, é disso. Quantas vezes no seu dia, na sua semana, você para pensar, seja conversar olhando para o espelho ou com um amigo, um parente, sobre esse tipo de assunto, assim, sabe? É tão importante. A gente está tendo essa oportunidade de trocar essa ideia aqui, eu e você. E a gente sabe de várias ferramentas, né? Toda semana a gente traz ferramentas para o autoconhecimento. Isso. Né? Então, qual ferramenta você acha que a gente poderia utilizar no nosso dia a dia? A gente trouxe várias aí esse ano. Ho'oponopono, musicoterapia, acupuntura, meditação, questões de psicologia, milhares, né? E tantas outras que a gente também vai trazer ao longo dos próximos anos. Que ferramenta você acha que estaria mais palpável para que você me daria de dica aí? Sim. Ou para a galera, de que a gente poderia utilizar para não vir esse pensamento negativo, manja? Exato. Para ficar mais automatizado na nossa mente, que quando ele vier, como faz para eu mudar esse canal mais fácil? Hoje em dia eu perco 2 horas do meu dia pensando no como eu sou menor do que o outro. Sim. E daí a cabeça já foi longe, né? Então, qual ferramenta você acha, Rosa? Então, eu acredito que quando a gente se liga que a gente está doido, é porque a gente ficou naquele pensamento negativo guardando pra gente por muito tempo. Aquele diálogo mental. Então, você tá, às vezes, com as pessoas à sua volta, mas você não tá contando, né? Que você tá com aquele pensamento que tá batendo na tua cabeça. E basicamente o que acaba acontecendo é a terapia. A terapia é o quê? Simplesmente você expressar para alguém os teus pensamentos, os teus sentimentos. Então, por isso que a gente recomenda muito que as pessoas façam terapia. Porque através da terapia, você vai contar, igual nós estamos aqui, também é uma terapia, certo? Total. Então, por exemplo, às vezes você não tem condição de pagar um terapeuta, mas você pode ter um amigo que você fale sobre isso, você pode ter uma pessoa da família que você compartilhe. Mas eu acho que o grande mérito da terapia é esse, quando você externaliza aquele teu pensamento, quando você deixa ele lá dentro e ele fica ali te girando, parece que ele vai ficando cada vez mais forte. Quando você verbaliza e joga pra fora, você mesmo começa a falar, pô, mas não é tão assim igual quando tava só aqui dentro. E a pessoa também vai te dar outros pontos de vista que vai fazer você falar, caramba, eu tava muito, muito mal da cabeça mesmo. Você vai ver que aquele pensamento era muito mais fraco.
Então, aqui, por exemplo, no nosso podcast, quando a gente faz os convidados, as pessoas têm direito a mandar perguntas, entendeu? Então, isso acaba acontecendo muito. O convidado tá falando alguma coisa que toca elas, fala, pô, eu sinto isso. A pessoa vai lá e externaliza. E o convidado, que geralmente é uma pessoa muito capacitada para dar essas respostas, ele acaba falando coisas que tocam a pessoa e ela fala, pô, não era nada disso que eu tava pensando, não era tão ruim assim. Uhum. Então a realidade ela nunca é tão ruim quanto a gente imagina na nossa cabeça. A gente faz muitas vezes uma fantasia, né? O Dr. Vitor mesmo fala que a terapia para ele é como se fosse uma transferência. Você tá falando, aí você passa para a pessoa e aquilo vai se dissipando no ar, como se fosse um vapor, uma água ali que estava na tua cabeça, aquele gelo conectado ali, tudo duro na tua mente. E aí você vai falando e você vai dissolvendo aquilo até que sobe e vira um vapor e tua mente está limpa de novo. Sensacional, exatamente. Muito bom. Então, e daí, da mesma forma que eu tô trocando essa ideia com o Rosa, e ele tá me ajudando em alguns pontos, e automaticamente se autoajudando, isso, né? E eu perguntei para ele qual seria uma das ferramentas para ajudar a gente nessa questão de pensamentos negativos, de não se comparar, de você poder pegar e focar no seu dia a dia, sem colocar metas alheias, né? Mas sim metas voltadas para si próprio. Uma das ferramenta seria uma terapia, né? Mas a outra ferramenta é estar aqui conosco. Isso. Né? O grande objetivo do Lean Podcast é esse. Lá atrás, em março de 22, a gente criou esse fórum aqui, pensando em achar outras pessoas que também curtam trocas, também curtam fazer essas trocas para ajudar vocês mesmos e a gente, né? E assim a gente está criando a nossa comunidade de Leaners, né? Como a gente auto-intitula a gente aqui, né? Então, estejam aqui com a gente, né? Porque o nosso objetivo é esse, é poder trazer conteúdos que vão ajudar nesse autoconhecimento, nessa busca da saúde mental, como que a gente pode aos poucos, no dia a dia. Porque como o Rosa falou, né? A terapia é algo que é um serviço que você paga para um profissional. Nem todo mundo tem essa condição financeira. Mas mesmo que você tenha a condição financeira, ou tenha um amigo para bater um papo, né, Rosa? Uhum. Não é todo dia, toda hora que o cara vai estar à sua disposição ali para bater aquele papo. E se você também tiver a condição de ir para um terapeuta, você vai muito provavelmente uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias, né? Aqui o Lean Podcast a gente está toda semana falando 3 horas de conhecimentos voltados para isso. Isso. Né? Nós temos aí, hoje é o nosso episódio número 58. Se você está chegando aí, tem mais 57 que você pode aproveitar. Não precisa ver o episódio inteiro, ver um pouquinho aqui, um pouquinho ali. São vários conhecimentos. Então, esse é o grande propósito do nosso canal, né? Tem os nossos Reels também no Instagram, né? Que a gente chama de filé mignon, né? A gente tira ali. Então tem lá um monte de... Tem as capinhas que a gente coloca. Então tem tantas ferramentas, né? Tem a regressão, tem a religião, autoconhecimento, Ho'oponopono. Exatamente. Se vocês entrarem no nosso Instagram, lean.podcast, está aqui na descrição do vídeo, vocês vão ver, é como se fosse uma biblioteca. Lá tem todos os headlines, né? Os títulos grandes separados por temas. E como o Rosa falou, lá é um ambiente muito bacana de você se autoexpressar. Então podem ver, tem Reels que tem mais de 500 mil comentários. É coisa assim. E a galera fica trocando ideia ali, né? Exato. Você manda uma coisa, vai ter gente que vai concordar com você, vai ter gente que vai discordar ou adicionar um novo ponto. Então é como se fosse uma comunidade mesmo, as pessoas se autoajudando, né? Esse é o grande propósito. Então isso é muito legal, né? Boa, muito legal. E tá hoje em dia, né? Que não hoje em dia, acho que sempre foi assim, né? A televisão, os jornais, as revistas, eles sempre deram valor e luz para manchetes e notícias negativas. Tá muito bom. Não é? Então, nosso propósito aqui é a gente falar de coisas positivas, coisas que realmente vão ajudar a nossa cabeça a melhorar, a ter a qualidade dos nossos pensamentos ser diferente. Porque a partir do momento
que o teu cérebro tá inserido, pô, só em notícia de assalto, corrupção, guerra. Pô, ele não sabe diferenciar isso, o que isso é real e o que não é. E para ele só vendo esses tipos de conteúdo, ele acaba se tornando um cérebro reativo. Ele não vai estar aberto e falando assim, as pessoas são do bem, o mundo enxergando o mundo de maneira positiva, a própria vida de maneira positiva. Então, através disso, a gente acha que com vocês aqui, porque isso melhorou muito a gente, né? Porque a gente é igual vocês, somos pessoas comuns que gostam de falar de autoconhecimento, de saúde mental, que a gente gosta de ter papos filosóficos, de entrar fundo nas conversas e não aquela conversa de elevador que quase todo mundo tem. Superficial. Pô, e isso ajudou a gente pra caramba. Se a gente for olhar de um ano pra cá, porque a gente tá sentado aqui falando com os convidados, hoje a nossa mente é totalmente diferente do que era um ano atrás. Isso não significa que nosso dia a dia é perfeito, né, Rosa? Isso não significa que a gente está aqui toda semana batendo um papo, agregando conhecimento relacionado à saúde mental e que por isso nossos dias são paz, plenitude. Não, porque somos seres humanos, somos seres comuns, como vocês aí de casa. Então a gente tem nossos desafios diários, né? Só que, pô, eu tô com um desafio diário, eu tô tendo a oportunidade de trocar uma ideia com o Rosa aqui, ao vivo, né? E ele tá me ajudando. Pô, amanhã, se eu tiver esse mesmo desafio, eu vou lembrar de ontem. Vou lembrar de semana passada, vou lembrar de um conteúdo que alguém me trouxe. Pô, vi lá no link, pô, dá pra fazer por esse caminho. Pô, que legal. Então, assim, é muito bacana, Rosa, muito bom, cara. Nosso papo tá indo por um caminho muito legal. E daí eu te pergunto, né, você falou, o cérebro nosso cria uma realidade vendo notícias negativas, né? O que é a realidade para você? Essa é boa, hein? A realidade, no fim, é quem cria somos nós mesmos, né? A nossa cabeça, a nossa interpretação sobre os eventos que estão lá fora. Tudo isso aqui, ó, que a gente está vendo, vocês vendo a gente aí de casa, isso é tudo o seu cérebro recebendo sinais e moldando uma imagem na tua cabeça. Ou seja, a imagem não é feita pelo externo, ela é feita pelo você mesmo. Então é a famosa perspectiva. Você pode enxergar as coisas de várias maneiras diferentes. E uma coisa que eu acho muito importante para a gente criar uma realidade mais bacana seriam nossas crenças. A partir do momento que você tem uma crença sobre si mesmo ou sobre o mundo, que as coisas são daquele jeito, o que é a crença? É você realmente acreditar que as coisas são daquele jeito, que você tem algum defeito ou que você tem alguma qualidade. É o que você acredita. Então, por isso que eu acho que muitas vezes o pessoal fala de lei da atração, né? Pô, eu vou materializar aqui uma vida... Pegando um exemplo aqui, uma vida que eu tenha o cara quer ter um carro de luxo. Pô, é o sonho dele ter um carro, mas ele não acredita, ele só fica falando, é uma palavra que ela é jogada, ela é vaga. Se você dentro dele, a crença dele é que ele não é merecedor daquilo. Então eu acho que o caminho é você mudar o teu sistema de crenças, você realmente começar a se enxergar, se você quer ter mais um relacionamento melhor, por exemplo, você realmente se enxergar como uma pessoa de valor, você começar a ter atitudes no seu dia a dia que vão ajudar você a acreditar nisso. É isso que eu acho. O que você pensa sobre as crenças? Muito bom, cara. Eu achei muito legal o que você falou. E é legal que, assim, aqui no Lean Podcast, a gente trabalha com caixinhas, né? Então, a gente gosta de fazer uma pergunta e do que o Rosa responde, já abre umas 3 gavetas na minha mente, eu vou por uma, já abre nele também. Então, você falou de realidade, cara, de crença, né? E daí me veio a questão do amor próprio. Ah, boa. Porque, pô, a crença, quando a gente fala crer, né? Muito a galera pensa em religião, né? Qual a sua crença? A pessoa pensa em religião, em fé, né?
isso é uma linha de raciocínio, mas a linha de raciocínio que eu penso é o que eu creio que eu posso me permitir. A partir do momento que eu possa identificar que eu sou. Então, Quem é você? Quem sou eu, exato. E essa crença, se eu me baseio numa meta artificial, né, voltando àquele ponto, se eu me baseio no que o outro chegou, eu vou achar que eu não sou merecedor daquilo. Então eu vou crer que eu não acho que eu vou chegar lá, porque o cara tá muito longe. Mas... Talvez porque a crença seja que o cara é melhor. Exato. A crença, como o cara já tá lá na frente, a crença, o que eu tô vendo da vida dele, eu só tô vendo o cume do iceberg, como você comentou. Eu não tô vendo a base do iceberg, né? Eu não tô vendo atrás do palco, o atrás quando a câmera desliga. Não, eu só tô vendo ali o filé mignon da vida do cara. Então eu creio que eu sou isso mesmo. Pior do que ele. Dado essa crença, o meu amor próprio, ele fica vazio, fica baixo. Então, eu acabo criando uma realidade que não deveria ser. A minha realidade acaba sendo uma realidade abaixo da média do que eu atingiria, manja? Sim. Então, de novo, é muito bonito eu falar isso aqui com você, mas, de novo, é uma terapia, né? Pô, vamos implementar isso a partir de amanhã, a partir de hoje, né? Pô, quando vier o pensamento que o cara ali é melhor... Não, calma aí, pô, quem sou eu, né? Quem sou eu? O que eu acredito que eu sou, o Ricardo Maurício? E não é só o Ricardo Maurício, o que eu acredito que o Lean Podcast é? Você que está em casa, o que eu acredito que o meu comércio é? O que eu acredito que a minha empresa é? Que o meu cargo numa empresa é? Não é só na pessoa em si, manja? Sim. Nos projetos mesmo. Então, acho que essa questão da crença, ela está muito ligada com o quanto a gente se autovaloriza. O valor. O valor que a gente dá para si mesmo. Pô, a gente está dando esse valor pautado no que a gente acha, acredita mesmo que a gente é, ou baseado numa comparação com o que algum um concorrente chegou. Porque o grande perigo tá quando o seu valor que você dá para si mesmo tá em coisas externas. Que você precise de validações externas para você dar o teu valor a si mesmo. Acho que o grande shift que tem que dar na cabeça é você dar valor a si mesmo, não por coisas externas, não pelo quanto você tem de dinheiro no banco, quanto você foi pessoas que te deram feedbacks positivos. Você começar a enxergar o seu valor por si próprio, sem amarras. Por exemplo, o Flávio Augusto, que eu sigo, ele fala muito isso, né? Que ele é dono da WhatsApp lá do Orlando City. Pô, e hoje ele é um cara super bem sucedido, né? Bilionário. E, super querido, né? Todo lugar que ele vai, as pessoas gostam dele e tal. E ele fala isso muito, e ele saiu do zero. Ele fala, o meu valor hoje, do jeito que eu sou, é o mesmo valor que eu tinha quando eu andava de ônibus, com a camisa amassada. Ficava 2 horas para ir e voltar lá no Rio de Janeiro. Esse é o meu valor, ele não mudou, eu sou a mesma pessoa. A diferença é que agora eu tenho mais dinheiro no banco, mas eu sempre fui a mesma pessoa. Então é isso que ele fala que acaba acontecendo quando as pessoas muitas vezes têm elas despontam profissionalmente, ganham dinheiro, muitas vezes elas mudam. Na verdade elas não mudaram, o dinheiro só jogou para fora quem elas já eram. Porque ela fala, agora que eu tenho dinheiro eu posso ser do jeito que eu quero ser, entendeu? Agora eu não preciso abaixar a cabeça para ninguém. Então é muito disso, eu acho, de talvez você hoje, igual o Flávio Augusto, estava ali andando de ônibus, ele acreditou no valor dele e ele chegou lá. Às vezes o teu valor é o mesmo que o do dele, só que você não acredita. A diferença dele para ter chegado lá e o outro é simplesmente que a crença dele ele já sabia, não era... Ele não começou a se dar valor quando ele teve sucesso, ele já tinha valor,
Ele já via valor nele mesmo ali, naquela vida difícil, naquela vida trabalhadora, mas ele sabia que ele era diferente. Ele sabia que ele tinha muita coisa boa para jogar para o mundo. Sensacional, Rosa. Muito bom, cara. Então, pensando no Lean Podcast, cara, exatamente isso. Quando a gente tinha 0 seguidores, quando a gente criou nossa página no Instagram, a gente acreditava tanto nisso. Eu tenho certeza, Rosa, que a gente, 28 de dezembro de 2023, cara, faz 1 ano e 2 meses que a gente foi ao ar aí, 58 episódios. Pô, assim, eu acredito mesmo, assim, posso estar sendo maluco, mas eu acredito que daqui a um tempo a gente vai olhar para esse episódio aí, ouvindo eu falando essas palavras, você também, e a gente vai falar, mano, realmente o nosso valor, o quanto a gente acreditava nisso e ainda acredita, sempre foi o mesmo. E agora que os números vão surgindo, a gente começa a ver que, de fato, aquele valor que a gente dava lá, ele fazia total sentido. É igual... veio aqui no nosso último episódio... O Carlos Morini? Isso, o Carlos Morini, exatamente. O Carlos Morini falou, a realidade, se você acredita mesmo num negócio, ele já existe. Uhum. Só que ele está acontecendo numa dimensão paralela não, né? Numa mesma dimensão que essa agora. Então, quando você estiver em casa, pô, se puder, assiste esse episódio, foi o episódio 57. O Carlos Morini foi muito sábio nas palavras dele. Se você acredita num negócio, num desfecho, se você acredita num desfecho, porque ele com propósito, é porque ele já está predestinado a acontecer. Basta você pegar e via energia... Colocar energia nisso para que esses dois, o presente e o futuro, possam se convergir, né? Então, tipo assim, muito bom o seu ponto do Flávio Augusto aí. Continuar dando valor, né, cara? Porque... E eu tenho certeza que o Flávio Augusto, obviamente, ele olhava para os caras gigantes, né? Ele reconhecia que os caras tinham mais sucesso profissional que ele. Mas não colocava num pedestal, né? Talvez. Exato, mas não colocava num pedestal. Então, seria muito legal, né? Pô, um dia a gente ainda vai chamar o Flávio Augusto aqui no Lean Podcast. A gente vai lembrar desse episódio 58 aqui. Vamos mostrar para ele. E vamos fazer a pergunta para ele. Exatamente essa pergunta, né? Pô, como que o Flávio conseguiu persistir no dia a dia dele em manter o valor intocável, assim? Talvez ele responda que não é uma beleza, assim, né? Né? Tá muito atrelado à autoestima, né? Isso, né? Esse valor aí, você saber o valor, né? Autoestima, qual a estima que eu dou para mim mesmo, né? Então, eu acho que o grande problema talvez seja esse. Nós todos estamos sendo moldados, né? Porque se você for pegar no passado, tem vários estudos que falam isso. A população jovem lá, que o cara era jovem na década de 60, 70, os jovens daquela época, eles tinham muito mais autoestima entre si, em média, do que os jovens atuais. E eu acho que vem muito disso, porque a gente começou a ser moldado a dar o nosso valor de acordo com a comparação do externo, com aquilo que a gente estava falando, com a rede social e tal. Nossos pais, os nossos avós, eles não tinham isso. Então você não ficava sabendo tanto da vida dos outros, igual a gente sabe, a todo segundo. Perfeito. O cara que se formou com você na faculdade, hoje em dia você sabe quase onde todo mundo tá profissionalmente. Sabe se tem filho, sabe se não tem, se casou, se descasou, se já estourou na vida, se é um falido. Sabe tudo. Sabe tudo e ainda fica falando. A fofoca, um fala do outro, por aí vai. Muito bom o seu ponto. Antigamente, então, essa galera, eles não tinham essa referência.
Não tinha, Você se formava, aí você ia ter lá teu grupo de amigos e você ia saber dessa turma ali, uns 4, 5. E os outros 200 que formaram com vocês e tal. Você vai até perder, não vai saber nem o que aconteceu com a pessoa. Hoje em dia não, tá lá. Você tá lá, de repente a pessoa postando isso, postando aquilo. E muitas vezes de uma maneira que não é real, que é uma maquiagem. Então aí você só dá valor pro externo. Quando no passado você tava muito mais focado na tua vida, no teu dia a dia ali, naquele círculo sei lá, de 5, 10 pessoas no máximo. Hoje em dia, o teu círculo é todo mundo que aparece no teu feed do Instagram. Você fica ali 4, 5 horas por dia, você olhar no teu celular, vivendo aquele bombardeio de estímulos externos. Ontem, por exemplo, eu tava vendo um filme, o final é meio ruim, mas o filme que tá no Netflix chama Depois de Nós, O Mundo Depois de Nós. E ele é uma história que hoje, na atualidade, e as pessoas têm um ataque cibernético e as pessoas não têm mais acesso à internet. Ah, com a mulher super famosa do Uma Linda Mulher. A Julia Roberts. Julia Roberts, isso mesmo. É bem legal, assim. Aí, então, a pessoa não tem mais acesso a... não tem celular mais, não tem televisão, não tem rádio, porque foi tudo desconectado. E aí as pessoas não sabem mais, elas ficam loucas, porque elas não sabem mais se informar sobre as coisas, elas não sabem nem mais chegar nos lugares, porque não tem GPS, não tem Waze. Elas não conseguem mais chegar em casa. Nossa. As pessoas, isso mostra como a gente está super dependente da tecnologia, Totalmente, né? Tudo. Até eu li esses dias que parece que ano que vem, né? Não sei se é verdade, né? Não estou aqui propagando fake news. Mas eu li num site que tinha uma chance aí de ter um apagão cibernético no mundo num próximo ano desses. E daí estavam falando que nem avião voar dá mais. Porque os aviões, por mais que eles têm motores, né? Eles têm lá o diesel e afins. Uhum. Eles são conectados. Conectados entre si. Uhum. Então, até a aviação civil, ela depende de internet. Né? Que foi aconteceu no filme. Uns aviões começaram a cair. É incrível isso. Nem pagar mais, nem o teu banco, o teu dinheiro não ia funcionar. Porque o banco hoje, ele é todo interligado com a internet. Como é que você ia fazer Pix? Não dá. Esse é um assunto legal pra gente, né? Trazer a galera pra falar um dia, né? A gente tá cada vez mais dependente da tecnologia, o que faz a gente se tornar pessoas cada vez menos evoluídas, cada vez menos autossuficientes. Que é aquele papo, né, Rosa, de que a gente já falou algumas vezes. Pô, será que o robô vai dominar o mundo? Que a gente falou com o Panda, né? A gente falou com o Panda. O episódio que vai ao ar aí no começo de janeiro. Exatamente, começo de janeiro vai. O Panda Mendes, vocês vão ver aí. Um grande abraço pro Panda. A gente fez um episódio super legal com ele, que ele é do Rio de Janeiro, né? Uhum. Será que o robô vai dominar? Porque hoje a gente já tem inteligência artificial, então, para fazer um texto, você não precisa mais pensar para fazer um texto, viu? Entra lá no ChatGPT ou outros softwares de inteligência artificial, faz um texto lindo e maravilhoso. Então, o homem tem ficado cada vez mais lazy, mais preguiçoso para desenvolver as coisas. Uhum. Então, será que vai ter um futuro onde o robô vai de fato, né? Dominar? Então, foi o que o Panda fala, não vamos dar muito spoiler, mas é como se o robô já tá dominando a gente, né? Que ele dá aquele exemplo lá do penso, logo existo, né? Então, a partir do momento que você deixa de pensar, você não existe mais. E com a tecnologia, a gente está pensando cada vez menos. Então, já está acontecendo, né? Exatamente. Muito bom, Rosa. Muito bom. A gente podia fazer a pergunta linear, né? Para nós dois depois. Sim, vamos fazer uma pergunta linear aqui, diferenciada, né? Espero que a galera esteja gostando aí de casa, né? Agora vamos falar só um assunto aqui antes de ir para um outro tema. Vocês estão vendo aqui em cima, né? Um loginho escrito Apoie-se. Que é isso, né? A gente tem o projeto Lean Podcast. A gente faz isso com amor. É o nosso grande propósito de vida esse. A gente tem outras fontes de renda. A gente trabalha com outras coisas. Nos nossos tempos que a gente chama de livres, mas não são mais livres, né, Rosa? Não tem mais. A gente trabalha aqui no Lean Podcast
para trazer sempre um conteúdo legal para vocês. Dá bastante trabalho e a gente quer partir para um projeto, para uma etapa número 2 do nosso projeto, né? Essa etapa 2 do nosso projeto, do Lean Podcast, a gente quer trazer uma experiência muito melhor no que diz respeito ao audiovisual. A gente quer entregar uma qualidade de vídeo muito boa para vocês. A gente quer entregar uma qualidade de áudio, que seja um áudio cada vez melhor para vocês, para você que quiser acompanhar a gente pelo Spotify, pelas plataformas de áudio, né? Para você que quiser ver aí, assistir no YouTube, a gente quer entregar isso para vocês. A gente também quer entregar cada vez assuntos melhores, né? E para isso a gente precisa de convidados mais preparados. Não que os outros não foram, sim, foram muito preparados, mas a gente quer estar sempre evoluindo, né? A gente quer que a gente esteja mais preparado para entregar um conteúdo melhor para vocês também. Então, para isso, a gente lançou a nossa campanha Apoie-se. Isso mesmo, é um site super confiável aí, eles têm mais de 30 mil campanhas, né, no site hospedados com eles. E o Lean Podcast está com mais uma campanha lá com Apoia-se. Então você pode apontar o seu celular para esse QR Code, conhecer um pouco melhor aí da nossa campanha Apoia-se e contribuir para o nosso canal. Tem algumas maneiras de você contribuir, o Rosa vai contar aqui para vocês, mas em grandes linhas é para que a gente possa encaminhar essa mensagem de autoconhecimento e saúde mental cada vez mais adiante, né? A gente tem o propósito de ser um grande canal, um grande espaço de autoconhecimento no Brasil, quiçá no mundo, né, Rosa? Quiçá, né? Então a gente pede muito o apoio de vocês, tá? Essa é a nossa fase 2 do projeto Lean Podcast e a gente conta muito com a sua colaboração. Como que as pessoas podem ajudar, Rosa? Conta aí. Então, você pode colocar o seu celular na tela, né? Se você estiver vendo pelo computador ou pela televisão, você bota com a câmera e aponta para o QR Code, ou se você estiver vendo já no teu celular, tem um link na descrição, o primeiro link aí que já cai na nossa página do Apoia-se. E lá você vai ter acesso a... Você vai poder... Tem várias recompensas, né? Então tem 3 planos. Tem um plano só para você ajudar a gente, que você pode investir um dinheirinho pequeno. Depois um outro também, que não é... Nenhum dos planos é um dinheiro grande, mas... o outro plano você vai poder ter acesso ao Mente Iluminada, né? Que a gente chama. Você vai fazer parte desse grupo chamado Mente Iluminada, que através disso você vai receber conteúdos exclusivos aqui do Lean Podcast. A gente vai desenvolver aulas exclusivas com alguns convidados que vierem aqui. Então você vai ter um pouquinho mais ali, um pouquinho mais do que vocês estão vendo aqui no conteúdo gratuito, né, do YouTube, né? E o outro projeto, né, que é a outra recompensa, que seria a maior recompensa, vocês teriam acesso a uma comunidade que chama Lean Pass, né, que a gente chama, que através dela a gente vai colocar nessa comunidade todos os nossos convidados, e eles têm muitas vezes cursos, eles têm terapias, eles têm consultas, eles têm produtos. O Joel Leixo, por exemplo, veio aqui, ele tem os florais, né, que ele faz alquimia floral. E muitas vezes esses produtos são caros e tal, as consultas também. E lá vocês vão ter acesso a descontos exclusivos. Então, através disso, vai ser bom tanto para nós, porque a gente melhorando aqui o canal, a gente cresce. É bom para vocês e é bom para pessoas que nem conhecem a gente ainda, porque a gente está pequeno. Então, a partir do momento que a gente crescer, vai ter um monte de gente que vai poder ter acesso ao autoconhecimento, né? A gente recebe vários depoimentos de pessoas que estão em depressão, que às vezes têm ansiedade, e recebendo um conteúdo aqui dos nossos convidados, um papo desse cabeça, acaba abrindo a mente delas para que a vida é muito melhor do que a mente dela está enxergando, né? Tudo isso que a gente falou aqui nesse episódio que a gente está passando para vocês hoje. Exatamente. Então, como a Rosa falou, é o Apoia-se, né? A gente tem aí essas 3 categorias. Se você é fã do Lean Podcast, gostou do nosso papo, gostou do nosso conteúdo, você pode apoiar contribuindo. Você pode também apoiar e tendo alguns conteúdos exclusivos. E você também pode, além de apoiar, além de ter os conteúdos exclusivos, você também pode fazer parte da comunidade Lean Pass, tá bom? Então,
entrem lá no Apoia-se, conheçam o nosso projeto, acessem o nosso Instagram, lean.podcast. Tenho certeza que vocês vão gostar. E, pô, muito bacana, né? Esse nosso último episódio de 2023. E já que é o último episódio de 2023, né, Rosa? Eu queria fazer uma perguntinha para você, para daí depois entrar em 2024. Então vamos lá, vou fazer a pergunta para você, tá? Cara, o que é, na sua visão, estar feliz, cara? Estar feliz. Estar feliz, Por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque eu venho me questionando um pouco, às vezes, assim, no meu dia a dia, enfrentando alguns momentos na minha vida, que às vezes tem alguma coisa dentro de mim aqui que não me deixa ficar em paz, né? Certo. E daí eu penso na felicidade como uma régua de 1 a 10, né? Não tem 0, né? Um lado é a tristeza, o outro é a felicidade. E às vezes eu me vejo muito bambaleando aí entre o 7 volta pro 3, ou eu tô no 5. O 5 é perigoso, porque às vezes você tá 5.1, tô feliz, ou tá 4.9, já tá triste. Então às vezes eu fico me perguntando assim, né? Cara, qual que é a real, né, da vida? Como que a gente consegue estar pelo menos em paz? Então, esse é um grande desafio. Engraçado que você falou isso, porque antes de ontem eu tava falando isso com a Ana Lu, a minha namorada, né? E a gente chegou numa conclusão de que talvez a gente não conheça ninguém que realmente vive no momento presente. Por quê? O que é o momento presente? Você só vai cair no momento presente o dia que você realmente não quiser mudar absolutamente nada na sua vida. O dia que você não achar que você precisa ter mais dinheiro, você ter uma aparência física melhor. O dia que você realmente se olhar no espelho e achar que você não quer mudar nada. Pode não estar perfeito, mas você aceita 100% as coisas do jeito que elas são. É isso, é o processo da aceitação do momento presente. Então eu acho que é muito por isso que a felicidade ela só vai vir através disso. Por exemplo, um caso meu que foi o que aconteceu, eu trabalhava no mercado financeiro e fui demitido, né? E nisso eu peguei a rescisão e tal, e eu resolvi viajar. E eu fiquei 2 meses fazendo lá um mochilão pela Ásia. E realmente naquela vez, não foram todas as viagens, mas naquela viagem foi uma viagem que eu realmente senti esse sentimento de que eu não precisava ser nada diferente do que eu era. Era como se eu não tivesse mais ambição de nada. E não num lado negativo, num lado de positivo. Eu não quero ser mais bonito, eu não quero ser mais magro, eu não quero ser mais rico. Eu não queria mais nada, eu estava literalmente totalmente satisfeito com a minha própria vida. Então eu acho que é isso que a gente tem que começar para a gente conseguir manter aquela felicidade, né? Que você falou, sai do 7 pro 3. Pô, seria legal que ela saísse do 6 pro 9, voltasse pro 6, pro 9, né? O 10 acho que é só para algumas pessoas. Segundos, exato. Então eu acho que esse seria o caminho. O caminho é a gente começar a trabalhar a nossa mente para a gente começar a enxergar que o momento presente, quem você é no momento presente, já é muito mais do que o suficiente, já é sensacional quem você é no momento presente. E se você não consegue fazer isso, talvez seja através de algumas atitudes. Por exemplo, a pessoa não consegue se olhar pesando muito acima do peso e falar, pô, eu já estou satisfeito com quem eu sou. Então, bota isso em prática. Entenda que o dia que você conseguir colocar no caderninho ali, pô, quais são as coisas que fazem você não estar satisfeito com você mesmo? E botar em prática. Vai demorar, às vezes, um tempo? Pode ser que demore uns meses, uns anos. Mas é melhor você começar hoje. Pô, a vida é longa. Quanto mais cedo você começar... Se tivesse começado 5 anos atrás, hoje, às vezes, você já estaria lá. Então, muitas vezes você fala, pô, não, já passou o meu tempo, já passou minha hora. Não passou. Ela nunca passa.
Muito bom, cara, muito bom. E respondendo o ponto, né, que eu mesmo te perguntei, mas eu fiz essa análise também, né, com a Mônica, minha terapeuta, a Mônica, que esteve aqui presente também neste ano. Um abraço pra Mônica. Ela me respondeu, eu perguntei pra ela, poxa vida, meu, mas vou do 7 pro 3, mas e aí, meu? Será que eu não vou conseguir estar, tipo, feliz, assim, a maior parte do tempo, né? Daí ela virou e falou assim, cara, isso que você tá procurando não é a felicidade, é a paz. É a paz, exato. O dia que você tiver em paz, e você não vai estar em paz 100% do tempo, mas o dia que você tiver em paz 70%, 80% do seu tempo, cara, tá ótimo, entendeu? Sim. É isso. Então, assim, não é a busca não é pela felicidade. É aquele filme, né, do Will Smith, a procura da felicidade, né? Sim. É aquele negócio, né? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então, ou seja, a paz ela só existe quando você não está sofrendo. Você pode estar sentindo uma dor, mas se você não estiver sofrendo, você está em paz. Pô, vamos repetir, Rosa? Vamos lá, vai. Aqui é aquele velho ditado, né? Que a dor ela é inevitável e o sofrimento é opcional. Então, a partir do momento que você sente que você tem uma dor, mas você está em paz com aquilo, você não está sofrendo. Você não está sofrendo. Sensacional, muito bom. Essas são as anedotas do Rosa, né? A gente aqui no Lean Podcast, nos nossos pilotos lá atrás, a gente batia esses papos aqui. Os pilotos, eu, Ricardo Lapo e Maurício Rosa trocando ideia aqui, né? E a gente batia esses papos. E agora, como a gente toda semana recebe convidados, são mais escassos, né? Esses momentos das anedotas do Rosa. Os Deep Talks. Exato, os Deep Talks do Rosa, mas são muito importantes, muito legal. Boa. Bom, pra quem achou que ia ser um episódio foi muito longo difícil, até, foi né? longo, hein, cara? Boa. Foi bom, hein? Bom, espero que a galera aí de casa tenha gostado. Nosso último episódio aí de 2023. A gente deseja um 2024 muito especial, muito sensacional para vocês aí. Com muita presença, né? Muito momento presente aí. Com muito momento presente, com muita busca pelo autoconhecimento, que é uma busca diária, né? Que a gente esteja aí fazendo o melhor em cada dia. E que, pô, algumas coisas que a gente tenha falado aí ao longo desse nosso episódio número 58, que eles tenho certeza que farão algum sentido aí para vocês, tá? Tem mais 52, hein, agora, até o final, né? Exato. Até o final de 2024. Pelo menos, né? Pelo menos, né? Se a gente expandir aqui o Lean Podcast, quem sabe a gente não começa a fazer 2 por semana, né? Imagina que legal. Pô, seria sensacional. Exatamente, mas vamos que vamos. Bom, eu vou fazer a pergunta linear aqui pro Rosa. Vamos ver o que ele não estava esperando por essa pergunta, hein, galera? Vamos ver. Rosa, o que você espera de 2024? Para o Maurício. Eu acho que eu espero exatamente isso que a gente acabou de falar. Eu espero que eu chegue num ponto mental e na realidade física de que eu realmente ache que eu não precise ter, que eu sou realmente suficiente em todos os aspectos que eu enxergo. Financeiro, emocional, mental, físico. Eu quero olhar e falar, pô, eu tô muito satisfeito com quem eu me tornei. É isso que eu procuro. Você quer fazer igual o Dr. Vitor falava, né? Pô, você tá com tudo e tá com prosa. Porque o Dr. Vitor falava, pô, rapaz, tá com tudo e não tá com prosa. É isso mesmo. Na verdade, o que a gente... Enxergar a prosa, né? Exatamente. Pô, eu acho que é uma ótima. Então é isso aí, galera. Faço das suas palavras as minhas, cara. Eu acho que eu quero parar de me comparar definitivamente com os demais. Estar em paz, cara. Tranquilo, né? Tranquilo, cara. Deu certo. Show. Não deu certo. Eu fiz meu melhor? Fez. Então tá show, cara. Viver uma vida leve, né? Exato. Continua fazendo o melhor que uma hora vai virar. E já tá virando, né? Às vezes a gente que não já percebe, tá virando, Exato. Feliz 2024, hein?
Feliz 2024, Razão. Bom, galera, espero que vocês tenham... Bom 2024 para todo mundo. Exatamente, espero que vocês tenham gostado aí da nossa live de final de ano. Ela foi mais curtinha, mas ela foi bem densa, né? Como a gente gosta aí, o Lean Talks. Espero que vocês tenham gostado. Conheçam o nosso canal, inscrevam-se no Lean Podcast, deixem um joinha aí. Comentem o que vocês acharam, o que vocês acharam da live. Agreguem, né? Se vocês quiserem, respondam aí nos comentários que a gente vai sempre responder, tá bom? A gente sempre vai estar respondendo nos comentários. Nos siga no Instagram também, @lean.podcast. E se quiserem conhecer um pouquinho, apoiem o Lean Podcast, tá bom? Link aí na descrição. Um bom 2024 para vocês, galera. Obrigadão, hein? Feliz 2024 aí. Valeu.